Seja bem-vindo a mais um vídeo, mais uma live. Corte sem medo e seja uma referência em cortes de cabelo. Meu nome é Paulo Bassani, cabeleireiro e educador. E neste vídeo nós vamos trabalhar uma técnica que é fundamental para um cortador, para uma cortadora de excelência, a graduação. Graduação, quanto desejo de aperfeiçoar essa técnica. Vejam só, quem não deseja entregar cabelos perfeitos, um Chanel graduado, uma nuca bem construída, realizar essa técnica de maneira mais tranquila, com muita precisão. E depois, claro, através das técnicas de texturização, personalizar esse trabalho e entregar algo exclusivo para a tua cliente. Ótima noite a todos que estão chegando. Pessoal, boa noite. Vivi, boa noite. Lucy, boa noite. Sejam bem-vindos quem está comigo ao vivo nesta segunda-feira. Uma segunda-feira que é especial. Passei o meu final de semana, que foi meu aniversário, no sábado. E agora comecei a semana. Dia 27 de agosto, fiz 40 anos de idade. Comecei a minha semana já extremamente feliz. Falava com a minha esposa como estou feliz ao completar 40 anos. E vim para cá preparando um material riquíssimo para vocês. Esta noite vamos mostrar dicas valiosas para que tu possa construir um Chanel graduado, a graduação, e sempre saiba tomar a decisão. Como assim, Paulo, tomar a decisão? Entender aquilo que tu estás fazendo. Muito fácil é cortar, entregar algo muito belo e a cliente voltar 2 meses, 3 meses depois e tu não conseguir encontrar aquele caminho. A graduação é uma técnica que exige muito da cortadora. Graduação exige o controle do pente de uma forma magistral. Quem conhece o meu trabalho na área de educação sabe o quanto eu me dedico ao pente, ao desenvolvimento da motricidade do pente. Muitas pessoas, a grande maioria, não conseguem alcançar alguns resultados. E eu tenho certeza que tu que me assiste agora ao vivo ou em outro momento esse vídeo, possa imaginar assim, não tem nada a ver isso aí. O que o pente vai fazer em relação ao resultado? Conta a outra, Paulo. Pois bem, antes de mais nada, eu quero recordar para vocês que fiz 40 anos há 2 dias atrás e há mais ou menos 27 anos trabalho dentro de salão. Desses 27 anos de trabalho em salão, 18 são como educador. Paulo, isso significa que tu sabe mais que os outros? Não, não significa que eu saiba mais que os outros. Estou colocando apenas a minha experiência e vivência, que essa sim, ela tem muita importância. Que importância é essa, Paulo? Observar aquilo que as pessoas precisam para desenvolver cortes de cabelo. Nas minhas turmas, e todo mundo que faz parte da turma do curso online também, quem está aí manda um alô, quem é da minha turma do curso online manda um alô aqui nos comentários. O que a gente percebe? Paulo, eu quero melhorar o meu corte Chanel. Olha aqueles cortes lá atrás. Olha que lindos. Paulo, eu quero melhorar o meu corte curto. Ótimo. Quando eu, Paulo, vou compartilhar a condução e a forma que executamos um corte Chanel, um corte de cabelo curto, claro, estou citando apenas alguns exemplos, 2 deles especificamente, a graduação dentro do Chanel, visualmente, né? Tem muitas variáveis, mas eu falo a palavra Chanel, tenho certeza que tu já enxerga ele pronto. E um cabelo curto também, suas variáveis, tantas formas e figuras, mas o cabelo curto ele também gera um pouco de insegurança para muitas pessoas. Quando eu vou observar a profissional trabalhando
eu percebo que muitas vezes a forma como ela conduz o pente e a tesoura está um pouco equivocada. Paulo, errada? Não. Eu chamaria de limitada. E quando segura as ferramentas de uma forma limitada, os teus resultados também serão limitados. Paulo, mas isso é verdade? Bom, quem fala aqui é alguém que há 18 anos com 2 turmas e observa exatamente aonde existe um ponto cego. Mas é só esse, Paulo? Não. Mas eu alerto sempre a vocês, quanto mais trabalharmos com leveza, motricidade, controle das ferramentas e controle corporal, melhor serão os nossos resultados. E tudo isso é trabalhado, claro que eu mostro coisas aqui para vocês, mas podem ter certeza que vocês estão enxergando. Imagina tu num cenário riquíssimo, belíssimo, algo que te deixe muito encantado, seja a praia, seja a floresta, uma cachoeira. Imagine tu espiar pelo buraco da porta, sabe? Tu já vê algo belo. Agora tu consegue imaginar abrir a porta? Tu consegue imaginar dar o passo fora da onde tu estás preso? Assim são os nossos cursos completos. Mas aqui, o que tu estás acompanhando, eu tenho certeza que já vai te encantar, mesmo que seja uma espiadinha pelo buraco da fechadura, ou no caso da nossa live, onde vou mostrar para vocês alguns conceitos importantes e um erro comum na técnica de graduação. Vamos revisar um pouquinho aqui do conceito, né? Claro que de uma forma não tão extensiva, até para que a nossa noite ela tenha um início, meio e fim, e eu consiga complementar com vocês, pois aqui tenho parte do meu material e também uma modelo para que eu possa realizar o corte junto com vocês, certo? Opa, ela caiu. Deixa eu pegar. Querida. Pronto. Fique aqui, filho. Aí, pronto. Bom, vamos aqui para o quadro. Primeira questão. Lá nas minhas costas, vocês observam, tá? Principalmente aqui, ó, certo? Eu preparei para vocês uma figura gráfica, nós vamos trabalhar aqui no outro quadro, certo? Aqui no outro quadro. Mas é importante que a gente entenda que a graduação tem um princípio básico onde o fio de cima é maior do que o fio de baixo. Olha lá. O fio de cima, dá uma olhada lá no quadro, tá? O fio de cima, ele é maior do que os fios de baixo. Mas em repouso, ele não o encobre. Ou seja, quando o cabelo repousa, ele gera este tipo de comportamento. Segue bem com o olhar a minha mão. Esse comportamento, partindo do ponto que entendemos pela técnica de linha, onde o fio de cima é maior que o de baixo e o encobre totalmente, concentrando todo o peso no contorno, no perímetro do corte, a técnica de graduação, ela tem variáveis, ou seja, ela pode ser uma inclinação saindo desta aqui, certo? Baixa, mediana, olha lá o quadro, ou mais alta. Vou pegar um pente. Vamos usar esta porção aqui e o efeito dela na minha cabeça para que a gente passe. Partindo deste ponto, imaginando que todos os fios estivessem aqui onde está o pente. Isso é outra técnica, isso não é graduação. Graduação baixa, olha lá, média, alta, tá? Deixa eu dar mais espaço para vocês enxergarem lá. Ó. Partindo deste ponto, olha lá que legal. Aqui não é graduação, ok? Todos os fios estariam no mesmo lugar. Neste ponto eu teria graduação baixa, média, olha lá, ficou igual ao quadro, ou alta, até ela se transformar em outras técnicas. Bom, visto isso lá no quadro, vamos ver um pouco mais de perto aqui neste outro quadro. Tá.
Tá? Neste outro quadro. Vamos lá. Deixa eu encontrar um ponto. Vou baixar um pouquinho aqui para que fique melhor. Aí. Legal. Depois subimos a tela. Aí ficou legal para todo mundo. Tá? Muito bem. Subimos um pouco. Fica mais fácil. Aí. Temos uma linda imagem referência, né? Linda imagem referência. Quando falamos da inclinação, partimos do ponto onde estamos falando de graduação, claro, né? Neste momento, o fio de cima, representado aqui por uma pequena porção, é claro, ele está maior que o fio de baixo, pode observar, mas lá no seu repouso, aqui, ele o encobre totalmente. Isso não é graduação. Quando o fio de cima ainda é maior do que o fio de baixo, veja o comprimento dele, ainda é maior, mas lá no seu repouso, ele não o encobre, criando esta figura que temos uma palavra gatilho chamada expansão, certo? Conforme esta inclinação, daremos o nome de graduação baixa, média ou alta, até ela se transformar em outra técnica. Pois bem, sempre controlado. Agora imaginamos esta porção desta fita como angulação, aqui um caimento natural, certo? 0 grau. E qualquer elevação aonde eu conduzir o cabelo para ser cortado, ao voltar, ele voltará empilhado, certo? Então, eu vou controlar as elevações. Aqui, caimento natural 0 grau, como baixa, média ou alta, certo? Hoje vamos trabalhar numa graduação média, porque fica uma projeção mais fácil de todo mundo compreender e eu também executar aqui, porque eu poderia fazer várias técnicas em várias partes do cabelo. Lembrando sempre que um corte de cabelo é uma coisa que a gente passa de maneira completa também nos nossos cursos, além de todos os exercícios, em todas as figuras geométricas, mostrando como se conduz, como se posiciona, como se divide, como se... Paulo, mas isso precisa? E como precisa? Tão feliz eu fico quando vejo pessoas que tinham dificuldades em construir cabelos como esse. Hoje, realizamos de maneira tranquila, serena, com calma e depois personalizando, dando exclusividade ao resultado final. A construção da graduação é muito importante que tenhamos uma boa ferramenta, tá? Uma boa ferramenta, um bom pente. Na minha opinião, Paulo, mas e se o cabelo for todo ondulado e se nós não precisarmos muita atenção? Bom, isso é outro assunto. São tantos assuntos que nós podemos tratá-los diariamente, que é uma coisa que trato também nas minhas turmas, diariamente, esclarecendo, conversando, debatendo, trocando ideias sobre o que a turma requerir. Eu estou lá para todos os meus alunos, para todas as minhas alunas, disponível todos os dias. Tá? Quem faz parte do nosso projeto sabe que a gente está lá disponível todos os dias para esclarecer o que for necessário. Um bom pente. Um bom pente. Um bom pente é fundamental, porque quem posiciona a graduação, o Chanel, para ser cortado, é ele. Esta ferramenta aqui, tá? Ela virá apenas, certo? Para cortar o que foi posicionado pelo pente. Tu que estás me assistindo, pensa o seguinte. Imagina quando a gente vai passar uma roupa, certo? Pegue uma camiseta como esta aqui, minha. Imagine a tua camiseta ou de alguém da tua família, enfim. Coloque ela em cima da tábua de passar e deixe ela um pouquinho assim amarrotada, certo? Perfeito? Assim. Vá lá e passe o ferro quente em cima. Quando ela voltar ao seu comportamento normal, o que nós vamos ter? Ela vai estar frisada, marcada. A culpa é do ferro. O ferro foi lá para fazer um papel.
A tesoura, papel do ferro, foi lá para cortar. Quem posicionou a blusa, a camiseta errada? Bom, fomos nós, certo? Se eu posicionar o cabelo errado, como se fosse uma camiseta amassada, e for lá e passar ferro, se eu pentear mal e quando eu cortar, quando eu soltar, teremos irregularidades. Então, o princípio básico de um bom corte de cabelo é pentear bem. Quem divide bem, quem penteia bem o cabelo, corta bem. Tá? É o princípio de um bom corte. E quanto mais curto, pode ver que a maior parte das pessoas tem, às vezes, dificuldade em cabelos mais curtos. Por quê? Porque o cabelo curto exige muito mais movimentos e muito mais precisão. Então, 1 centímetro de diferença num cabelo bem longo, ele sussurra. 1 centímetro de diferença num cabelo curto é um grito. É entre ele estar em cima da orelha de um lado e por cima da orelha do outro. Isso já é gritante. É um Chanel estar aqui e um aqui. Isso é gritante. Então, nós temos que nos acostumar à motricidade fina, ao controle. Tá? Isso é fundamental. E para isso a gente trabalha muito em capítulos específicos, onde eu gosto de passar para as pessoas esses detalhes. Tá? Aqui vou fazer primeiro uma representação de uma maneira mais lúdica, para que a gente consiga enxergar um movimento que depois eu vou trabalhar um pouco lá na nossa modelo, certo? No cabelo de verdade. Mas tudo parte de um entendimento. Primeira questão, tá? Eu tenho que tomar a decisão se vou criar uma graduação, certo? Vamos pegar um pente, deixa eu ver se dá para ver com esse pente. Este dá também. Vamos lá, faço fundo. Eu tenho que entender se eu vou criar, não a técnica de linha, olha lá, aqui é a técnica de linha, certo? Se eu vou criar uma graduação baixa, média, alta, ou se isso vai se transformar em uma camada igual. Fica o meu alerta. Há muitas pessoas, e eu tenho observado alguns cabelos, principalmente ondulados, que ficam lindos com uma graduação, principalmente quando ele é um pouco mais acima do ombro, fica de uma riqueza. Mas muitas pessoas trabalham o cabelo desta forma. Ó. Imagine o seu dedo aqui, ó, tá? E agora raciocina comigo. Raciocina comigo. Deixa eu buscar um fundo mais limpo aqui, ajustar para vocês. Ali. Eu não quero ter interferência. Ali vai ficar legal. Tá? Vamos lá. Olha lá. Esta figura é graduação, onde eu consigo perceber nitidamente que o fio de cima está maior do que os fios de baixo, mas lá no seu repouso, eles não o encobrem, criando a figura de expansão, podendo ser uma inclinação baixa, média ou alta, até se transformar em outra técnica. Muitas pessoas posicionam o dedo desta forma para cortar. Notem que aqui o fio de cima está mais curto que o fio de baixo. O fio de baixo está mais longo. Quando isso repousa, eu não tenho graduação. Olha lá. Eu vou ter um início talvez graduado e depois um rabo alongado. Eu vejo muito isso em cabelos cacheados, onde existe um comprimento mais alongado aqui e depois ele achata aqui. Por quê? A relação dedo-crânio sempre é isso, sempre será isso, tá? Deixa eu pegar um pente branquinho aqui para ver se faz um contraste melhor para vocês. Olha lá, sempre será essa relação, tá? Sempre será essa relação. Em relação ao fio de cima, olha aqui a parte de cima, é isso que nós temos que olhar. Em relação aos fios de baixo, como ela está igual ao crânio, olha lá como está igual ao crânio. Fio de cima, agora igual aos de baixo. Agora, olha como mudou. Fio de cima mais curto do que o fio de baixo. Isso repousa, cria outro comportamento. Graduação, que é o nosso assunto de hoje, tem esta figura, certo? E lá no seu repouso, ó, desta forma, criaremos exatamente aquilo que nós queremos. A nossa referência. Só uma imagem, né, referência, onde a gente tem que bater o olho e enxergar a expansão.
Pois bem, vou cortar um pouco das fitas para que a gente possa visualizar isso na prática, tá? Outra coisa valiosíssima que nós temos que perceber é o seguinte: quando tu vais realizar um corte graduado, tu tens que tomar algumas decisões. Primeiro, claro, a angulação, que nós vamos dar a mecha, ou seja, se vamos trabalhar em caimento natural, já não é graduação. Então, está fora de cogitação trabalharmos ela rente à pele, a não ser que seja uma técnica de corte, que isso é uma partitura, ou seja, uma música é uma partitura, ela se compõe de notas, graduação é uma nota, linha é outra nota, camadas é outra nota. Uma música é composta por notas dentro de uma escala que dá a sonoridade que te agrada, que te emociona ou que te fala, nossa, que som estranho. Cortes também são assim. Nós usamos as notas em partes da cabeça como se fosse uma partitura. Aquilo é um gráfico de corte. Aqui eu estou mostrando para vocês um exercício isolado, uma nota isolada. Graduação. Poderia muito bem construir um corte em linha até uma certa altura e depois graduar. Isso é uma variável que ficaríamos e ficamos, né, nas nossas turmas o quanto for necessário para poder esclarecer qualquer corte na sua construção, do início ao fim. Aqui nós vamos entender aonde vamos começar. Pois bem, só firmar um pouquinho a boneca. Maravilha. Temos uma projeção, tá? Maravilha. Deixa eu buscar só aqui a minha tesoura. Isso aí. Ótimo. Muito bem. Olha lá. E eu preciso entender o que é 0 grau, o que é uma projeção baixa, média ou alta. Tá? A partir de um determinado ponto, isso se transforma em outra técnica que falaremos em outros momentos. Muito valioso é conseguir se posicionar corretamente, sempre trabalhando com o pente. Aqui, claro, vocês entendem que eu não estou com os dentes do pente porque tem uma fita. Vou deixá-lo deitado, mas vamos ver se funciona desta forma. Dá para fazer, certo? Distribuindo por baixo com muita qualidade, girando o pente por cima, por baixo, por cima. Quando agarramos o pente de uma única forma, só penteamos por cima e aí nós começamos a, se formos pentear por baixo, nós já começamos a nos balançar, porque se balança desnecessariamente, perdendo a concentração, perdendo a capacidade de controle corporal. E aí que as coisas começam a dar errado. Controle corporal. E não significa ser um robô, não significa ser algo frio. A cliente falando contigo, tu... Não é isso, não. Não é isso, não. Estar concentrado, tá, é diferente de ser um robô. Tá? Concentrado no que estamos fazendo. Chegará o momento que tu consegue realizar, né, esse movimento com concentração e conversando com a cliente. É mesmo? E aí? E o que aconteceu? Não é possível. E o que tu falou? Olha só. Consegue se conversar e não perder o controle. Agora, quando eu não compreendo o que estou fazendo, seguro o pente de uma única forma e começo a dançar, a me entortar, eu já vi muita coisa quase certa em curso. E quase certo não é certo. Lembrando que um Chanel pode ser algo traumático quando mal feito. Quando mal feito. Existe muito aquilo, expectativa e realidade. Né? Expectativa e realidade. O Chanel, ele é um corte que exige muito entendimento. Ele pode ser leve, ele pode ser feito de maneira mais rápida. Pode, mas tu precisa entender de onde estão vindo os movimentos e a construção. E a educação e formação de um profissional, na minha opinião, precisa ser desta forma. Se eu trabalho assim, na técnica do O, que eu sempre brinco, né, que muitos de nós paramos para aplaudir a técnica do O muitas vezes. E eu compreendo porque ela é plástica e bela, mas nós temos que ser inteligentes e falar assim, peraí, onde essa pessoa está querendo me levar?
Esse é educador, no caso, né? O educadora. Puxa assim, ó. E aqui, ó, tu corta. Ó. Nossa. Ó aonde? Sabe? Ó para que lado? Ó pode ser aqui, 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 aqui. Ó. Ó, 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 ó. Tudo é ó. Eu tenho que entender, e não é para ser complexo. A gente trabalha com muita informação de maneira divertida, lúdica. Uso a palavra lúdica porque eu uso muito ferramental em todos os meus exercícios, todos eles. O nosso curso, por exemplo, quem já é aluna do nosso curso online sabe que nós trabalhamos pelo menos com 4 informações, no mínimo 4 informações, para que a gente possa explicar um movimento. Paulo, mas para que tudo isso? Porque a informação precisa ser construída. Se ela está clara aqui na minha cabeça, eu poderia explicar na técnica do ó. Veja, pessoal, vamos lá. Puxa assim, ó, e aí tu vem e corta. Divide a de cima desse jeito, pega um pouco aqui da de baixo, ó, e corta. Ó, o quê? Depois que tu já está com toda a tua tecla SAP, que já está automático, né? Tu assiste o filme sem legenda, tu não precisa mais da explicação, porque tu já percebe o sutil. E mesmo que alguém use termos diferenciados, eu sou sempre um defensor de todas as escolas. Quando falo nos meus cursos, pessoal, tem escolas que chamam essa técnica assim, tem escolas que chamam dessa outra forma. Eles associam a esta forma, a esta figura. Entendo, isso é uma linguagem. O que passo para vocês é uma linguagem baseada em escolas fabulosas, certo? Para que tu possa viajar o Atlântico, estar frente a frente com grandes profissionais e falar assim, ó, cara, aprendi mais porque sou bem informado e formado, certo? Mas entendo o que estou fazendo, domino os movimentos e compreendo formas novas de aplicar aquelas técnicas. Então, assim, eu gosto muito de orientar as pessoas a ter um entendimento e que aprendam cortes de cabelo diariamente com vários grandes mestres que existem, profissionais riquíssimos no mercado, que têm minha admiração, professores meus que eu sigo e assisto vídeo todos os dias. Todos os dias observo detalhes porque nunca estou pronto, tá? Então vamos lá para o nosso exercício, vamos buscar um bom fundo. Acho que o fundo aqui está legal para vocês, né? Não tem tanta informação, o fundo lá tá sossegado. Vamos imaginar que o nosso desejo seja uma graduação média. Quem controla isso é o pente. Olha que coisa linda da geometria lá. Vocês lembram? Olha só, vamos entender isso como 0 grau, o pente, tá? O pente. Vamos entender isso como 45 e aqui como 90 graus em relação ao eixo espacial. Veja, o eixo está subindo e descendo, certo? E ele vai subir e descer até aonde eu quiser, tendo como referência a horizontalidade e a verticalidade em cada ponto que eu decidir cortar, tá? Vamos lá. Primeira mechinha, vamos ver depois se vai dar certo na boneca, não é só fita não, vamos cortar na boneca, né? Marcamos um ponto, escolhemos um comprimento e vamos lá e cortamos. Temos uma guia, certo? Outra decisão, além da elevação, que vai me dar a característica de uma graduação baixa, média ou alta, eu preciso entender se vou andar com a mecha ou se vou estacioná-la, certo? Ou seja, se eu quero algo contínuo ou se eu quero algo que comece graduado e depois o restante dos fios venha até este ponto. Isso são decisões de design, ou seja, isso tu tens que olhar uma foto ou ter em mente algo e executá-lo. Tudo isso a gente trabalha porção por porção, explicando tudo isso. Claro, mais profundamente nos nossos cursos, mas aqui eu vou optar por uma mecha móvel, certo? Graduando com uma mecha móvel. Vou lá bem belo, estou bem posicionado, sempre. Giro o pente, vem aqui, gira, vem aqui. Aonde eu vou buscar agora o 45? Aqui nesta seção de cima. Uso o meu melhor amigo, o pente, para marcar a horizontalidade, encontro a projeção, mexo a guia e corto. Agora preste atenção, tenho 2 fitas. Vamos pegar uma porção, desta porção eu não pego o fio de baixo. Há um grande equívoco
comum e fácil de acontecer em cortes graduados, onde as pessoas pegam porções muito profundas e conduzem elas até uma referência. Notem o que acontece. Veja, se este fio viaja até aqui, eu encontro a referência dele e o corto, eu deixo de graduar. E aos poucos, este corte, ao invés de ficar desta forma, expandindo, começa a subir e ficar com o rabo comprido. E aí tu olha e fala, mas o que eu estou fazendo? Então, se a mecha é móvel, a mecha se divide. Ela alimenta a próxima, mas eu pego uma pequena porção, olha só, não pego todo ele. Venho aqui sempre com muita calma, controlando tudo, encontrando a referência. Pego mais uma porção, vamos soltá-la aqui. Prende o resto. Divide mais um pedaço, vem para cá, certo? Mexe a guia, marca sempre a referência, ok? E corta. Existe um hábito fundamental, primordial a uma cortadora de excelência, que é o quê? Conferência. Não existe cabeleireira de excelência, cabeleireiro de excelência, que não confere o seu processo de criação de corte. Tá? Paulo, mas eu já sou experiente. Eu também sou. 27 anos cortando cabelo, 18 como educador, e eu confiro todos os meus trabalhos. E quando eu não confiro, ali está a minha chance de me equivocar. Paulo, mas então significa que tu estraga um corte? Não, eu perco o plano de construção. Sou bom em acomodar as coisas, encontrar saídas. Mas às vezes eu posso fugir do projeto porque me desconcentro ou porque sou autoconfiante demais. Seja responsável, sabe? 1, 2, 3 e confere. Conferir, vamos lá. Olha lá. Vamos conferir na divisão oposta que criamos. Ou seja, dividimos na horizontal e vamos conferir ele na vertical. E no mesmo ângulo. Está correto? Está perfeito? Está todo certinho, criando a angulação de 45? Segue. Não fique estar satisfeito. Percebeu que existe uma irregularidade? Vai lá e ajusta. Agora, note a importância de manipular a tesoura da forma diferenciada. Eu não vou usar a palavra correta, tá? Porque temos várias formas de fazer a mesma coisa. Mas eu vou falar que nós precisamos trabalhar com a tesoura de maneira diferente. A posição clássica com o polegar para dentro, onde a gente precisa se entortar todo para cortar. Então eu preciso ter a tesoura leve para poder ter acesso ao corte interno, tá? Sem me entortar demais. Quando me entorto demais, eu acabo entortando o corte. E outra, tem muita gente te assistindo cortar cabelo. Há uma cliente da manicure que está ali te observando, outras pessoas, talvez que não sejam tuas clientes de corte, sempre cuidando a tua forma de cortar. Como falei, não precisa ser um robô. Nem respira. Tem que ser leve, mas tem que ser bem postado e trabalhar com a manipulação dos materiais e com a movimentação da tesoura de forma cada vez melhor. Paulo, eu não consigo. Tu consegue. Tá? Tu consegue. Agora, em quanto tempo tu consegue? Em quanto tempo tu dedicar para que seja melhor? Agora, se tu fez uma vez um movimento e falou, não consigo, bom, tu não consegue realmente. Mas mude o não consigo por eu não quero. Que é bem diferente de eu não consigo. Diga para si, eu não quero aprender. Eu não quero melhorar. Eu estou feliz assim com os meus resultados. Só não me diga eu não consigo. Se dedique ao máximo. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu ciclo. Mas todo mundo consegue. Se for dedicado e conseguir avançar uma casa por vez. Uma casa por vez. Quando chegamos em uma academia, se nós formos dedicados, nós conseguimos, sim, um formato corporal, talvez que a gente deseja, mas tem que querer, porque não é só ir para academia, né? Agora, quando tu está no começo, tu não pode olhar para alguém que está lá todo malhado, né, e falar assim, nossa, eu estou muito longe disso. Não. Se eu quero, eu tenho um prazo, pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, tá? Que a gente vai conseguir.
Conferir certo é fundamental. Então não é só conferir. Quem estava nas minhas turmas, quantas vezes eu falei assim, pessoal, se é para conferir errado, às vezes é melhor nem conferir. Porque se tu confere um corte, ele tem que ser no mesmo ângulo que ele foi cortado. No caso foi a 45, então eu tenho que vir buscar o 45. Tem pessoas que vêm num curso e vêm conferir aqui, ó. Aí olha o que vai encontrar. Ai, Paulo, tem uma ponta muito comprida. Mas não, olha, não está no ângulo correto. Vem conferir aonde foi cortado. Lá tu vai descobrir que está certo. Então, conferir exige também a manipulação correta do pente e a boa postura, porque senão tu tá toda torta conferindo. Tá lá assim, ó, conferindo. Quem se identifica, manda só um coração aí, não precisa falar, eu faço assim. Tá? Manda só um coração. Tá assim lá, cortando um cabelo, um Chanel às vezes, conferindo. Não precisa. Nós podemos, entendendo como se manipula o pente, e eu trabalho muito isso nos nossos cursos, como a gente consegue, né, trabalhar com o pente com sutileza, a delicadeza, porque é necessário. Tem que ser firme, mas movimentá-lo. Tudo tem a sua hora, né? Então, não adianta ir firme demais com o pente, porque senão tu tá todo engessado, mas nós temos que ter a delicadeza nas mãos para fazer o movimento de giro e a firmeza para posicionar, conferir, ajustar o que for necessário e seguir. Tá? É um equilíbrio entre limpeza, firmeza e suavidade do movimento. Isso é necessário, tá? E assim nós seguiríamos. Pulou longe, meu clips. Sempre dessa forma. Cuidando para não pegar uma mecha muito larga, porque isso para cortar não funciona na construção do Chanel. A mecha é móvel, eu pego só a sombra, me certifico da angulação, certo? Olha lá aí. Corto o último movimento. Veja só, aqui assim. Tá? Horizontalidade, inclinação adequada, corto. Começamos a construir uma graduação, certo? Paulo, eu vejo muitos vídeos que os cabeleireiros trabalham com as divisões inclinadas, sabe? Toda em pivôs, na nuca, e eu vejo que tu trabalha muito com a horizontalidade para a construção de alguns chanéis. Bom, como falei para vocês, eu corto as minhas clientes, muitas das minhas clientes, em divisões pivotantes, inclinadas desta forma. Vou me virar para vocês aqui, certo? Ao invés da divisão horizontalizada, a divisão inclinada para frente. Bom, por que eu passo muito isso? Primeiro porque eu quero que toda a minha turma tenha sucesso. Eu trabalho como educador para que o maior número de alunos saia feliz e consiga encontrar um resultado, certo? Durante a construção, da forma como eu passo nos meus cursos, alunos que nunca cortaram cabelo entregam para mim um Chanel graduado, triangular, um Chanel de bico, perfeitamente cortado, conferido, como eu falo para elas. Quantos anos? Tu já corta cabelo? Não, eu falo, não corto ainda. Eu falei assim, este teu resultado, não fazem muitos anos que eu, Paulo Bassani, consegui alcançar. E tu estás começando a carreira e já me entrega algo que é extremamente complexo de ser feito e tu conseguiu realizar. Ali eu estou feliz, ali eu me realizo. Estava eu num curso em Florianópolis e neste curso, um grande amigo presente, não sei se ele está ao vivo comigo, chamado Beto Brumácio, um colega de educação, um colega de profissão e um amigo que tem, certo? O Beto tem 35 anos de carreira e estava na minha sala para aperfeiçoar detalhes, porque ele busca entregar ainda mais qualidade para os seus clientes. Fiquei honrado com a presença dele. Nesta sala eu também tinha pessoas que estavam começando a profissão.
e me dedico para que todos saiam felizes. Um exercício no terceiro dia, já às 6h30, 7 horas da noite, onde eu falei, quem topa terminar o exercício comigo? Todo mundo, eu topo. Toda a turma estava engajada, ninguém saía da sala. Geralmente é assim, as pessoas vêm comigo, né? Então, essa menina e essa turma que conseguiu naquele momento me entregar toda uma parte de trás de um corte graduado, perfeito e triangular, que é um Chanel de bico, que é isso, essas versões de corte incríveis, aqui com uma outra modelagem, onde eu tenho uma graduação, eu tenho uma inclinação, pessoas que não cortavam o cabelo, ou estavam assim, muito no começo da carreira, e me entregaram aquilo, e o Beto Brumácio, meu amigo, veio até mim e me falou assim, Bassani, ele me chama pelo sobrenome, assim como muitas pessoas me chamam pelo meu sobrenome. Bassani, é perceptível a tua satisfação quando tu consegue que a tua turma realize o exercício que tu propõe. E isso é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Porque eu trabalho sempre para as pessoas e não para mim. O meu objetivo lá é entregar e desenvolver e não mostrar o meu trabalho. Então, naquele momento do curso, eu me certifico de que as minhas escolhas, os meus exercícios, aquilo que crio é baseado em uma fundamentação que constrói o cabeleireiro, que constrói a cabeleireira e aperfeiçoa para que a partir daquele movimento dominado, os outros acontecem naturalmente. Eu já tomei decisões há anos atrás de conduzir a minha turma com exercícios, certo? Tanto que o meu curso, ele é resultado de pelo menos 12 anos como instrutor de curso de corte. Pelo menos 12 anos como instrutor, certo? 18 anos como educador daqui, onde também com esse mesmo olhar, o que funciona e o que não funciona. Para mim, o que importa é como tu sai do curso. Eu, como educador, tenho que me importar contigo. Tu tens que voltar com a mochila cheia, com a tua mente cheia de informações e possíveis de serem aplicadas na tua casa, certo? Então, a forma como eu apresento algumas questões, elas não são... Eu não quero sempre que vocês percebam assim, mas o Paulo ensina isso, mesmo quem está nos cursos, já vivendo algo intenso comigo. A turma 4, ela já está vivenciando algo muito incrível, muito incrível. Então, todo esse resultado, ele tem uma construção do aluno. Eu percebo aquilo que tem dentro de uma escala. Tem o que tu queres alcançar e o que tu precisa fazer para alcançar. Quando eu mostro só o final, a pessoa se frustra nos movimentos e fala, isso não é nem para mim, eu acho que eu vou desistir de cortar cabelos. Não é assim. Se tu tens talento e és da área, se tu vive no salão de beleza, gosta da estética, da beleza, vive o salão, é possível cortar em alto nível. Porque eu já vi muitas pessoas terem sucesso. Muitas pessoas. Eu vi que eu tenho um grande amigo, o Bruno Caldas, está ao vivo comigo. Bruno Caldas, quem não segue o Bruno Caldas e é da Arte de Barbearia, por favor, mandou um comentário aqui em cima. Bruno, coloca teu arroba aí para mim, porque o Bruno é um dos melhores professores que já vi atuar. Um grande amigo de profissão, tanto na área do cabelo quanto na área da educação. Fico honrado com a presença e o comentário dele aqui, certo? Muito bem. Legal, muito bem. Agora vamos para a boneca, né? Vou mostrar na boneca aquilo que eu fiz aqui, certo? A construção baseado em movimentos nessa questão. Deixa eu tirar aqui a minha primeira modelo, certo? Onde fundamenta um pouco dos movimentos. E agora vamos para o cabelo. Vamos fazer a construção disso, né? Muito bem. A primeira questão. Notem que já existe... Opa! Desculpem, eu estava concentrado aqui no cabelo e não reparei. Agora sim. Cabeleireiro admirando o cabelo, não vi se estava aparecendo na câmera. Olha lá, tá? Notem que já existe uma estrutura,
tá? Existe. Visualmente é uma graduação. Visualmente ela tem um comportamento. Tá? Só que o que acontece? Quando o meu corte de cabelo, tá? E isso acontece assim, ó, quanto mais curto, mais se perdem, parece às vezes, sabe? O meu corte de cabelo ele é muito espiritual. E o que é espiritual? Né? Eu sou uma pessoa bastante espiritualizada, mas entendam o que eu chamo de corte espiritual. É quando a gente constrói um corte baseado na... E dá certo. E dá certo. Às vezes dá certo. O detalhe é o seguinte, a cliente volta 2 a 3 vezes, ou o cliente masculino volta 2, ou a mulher, enfim, a tua cliente, o teu cliente volta meses depois e ele fala o seguinte, cara, ficou muito bom o último corte. Pode fazer igual. Se o corte foi espiritual, tu conectou algum espírito naquele momento, é difícil achar o mesmo e conectar quando a cliente volta. E aí tu desfiou tanto o corte que tu não tem mais nem a estrutura dele, não entendeu a construção para poder em cima da construção fazer uma texturização. E quando tu vai recortar, tu não sabe mais o caminho. O teu caminho ficou igual o de João e Maria. Ele era de pão. E sendo de pão, os pássaros comeram. E quando eles tentaram voltar, não se encontraram mais. Construa. E sempre deixe um projeto, certo? Construa com um projeto, para poder reencontrá-lo. Se tu tens o domínio básico, não precisa ser um bom desenhista, apenas às vezes com algumas palavras. Tu pode fazer apenas algumas anotações, um pequeno gráfico, enfim, não sei como tu pode fazer isso no teu salão, mas é possível, certo? Pequenas observações, se tu fez uma graduação triangular, quadrada ou circular, se tu fez um movimento em linha até o hospital e depois graduou. Então, se tu tens boa memória, maravilhoso. Se tu não tens, anote, coloque no teu programa, na ficha da cliente. Tá? Mas encontre o movimento. Vamos reproduzir agora o que nós fizemos nas fitas, só que agora na boneca. Muito bem. Lembrando que isto, quem já foi minha aluna, está assistindo, ou meu aluno, eu quero que escreva uma coisa. Isto é um corte ou é um exercício? Complemente a frase. Coloca aí nos comentários. Quem já me ouviu falar isso em sala presencial, ou nos nossos encontros, ou até no nosso curso online. É um corte ou é um exercício? O que eu vou mostrar agora. Eu vou esperar os comentários para depois complementar a minha resposta, tá? Quem já esteve em sala de aula comigo, pode falar aí. É um corte ou um exercício? Deixa eu ajeitar minha cadeira. Muito bem. Interpretamos o movimento tal qual fizemos nas linhas. Sempre que estou em sala de aula e alerto os alunos, quando estamos construindo um exercício, que o exercício deve ter início, meio e fim e feito com perfeição. Eu não tenho que pensar se aquilo vai terminar em A ou B, porque esse A ou B é feito no momento adequado, onde nós apresentamos isso em cortes completos, partituras, que são músicas, certo? Quando estamos trabalhando a nota isolada, o que eu busco é a construção e o controle de materiais e o entendimento que aquela proposta está sendo construída com perfeição. E quando eu me proponho a isso, eu vou lá e executo. E depois, quando ela está bem treinada, na hora da execução, na hora do jogo, acontece, certo? Então eu gosto de construir e desenvolver dessa forma. Pois bem, vamos lá. Primeira questão, deixa eu posicionar bem para vocês, vai ficar com o mesmo fundo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que essa... minha boneca loira é boa para isso. Vou erguer minha cadeira. Ótimo. Vamos lá. Estou trabalhando sentado aqui com vocês, tá? Lembrando, veja, gira, vem, posiciona.
e corto, tá? Não solta, vem com calma, enxerga o que vai fazer, guarda o pente e corta. Feita a primeira sessão, lá está ela, tá? Já visível. Até vou erguer um pouquinho, mesmo que fique desconfortável para mim, para melhorar o fundo para vocês. Lá, lá. Isso aí. Perfeito. Tá? Primeiro, vamos dividir. Princípio das fitas. De uma mecha móvel. Eu abandono uma parte, pego outra parte como referência e alimento a próxima. Sempre com muita calma, distribuindo ele por cima, girando e vindo com muita calma. Encontrando a referência, chapando ela no dedo. Quando eu falo chapando ela no dedo, é deixar rente ao dedo, tá? E realizando um corte até a segunda falange do dedo. Não mais, não larga, vem, repousa os dedos, realiza o corte, tá? E assim vamos seguindo, com calma, dividindo uma porção limpa e organizada, de meio a 1 centímetro no máximo, tá? Quanto mais curto o cabelo, mais rasa a seção. Quanto mais longo o cabelo, mais larga pode ser a seção, tá? A divisão. Pega uma referência, limpo e organizo. Abandono esta porção. Com boa motricidade, sempre controlando o pente. Isso não é malabarismo, entenda. Isso é uma obrigação nossa. Não estou fazendo malabarismo. Encontro a referência. E corto. Encontro a referência. E corto. Tá? Estou trabalhando em mechas finas. Vamos pegar mais uma porção, tá? Enquanto isso, quem é minha aluna está assistindo, ou quem vai ser, porque se está aqui, vai ser, já é minha aluna, já é meu aluno, desde o conteúdo gratuito que nós fazemos com muito amor e carinho, muita entrega aqui no Instagram, no YouTube, enfim, no Facebook também. E de uma maneira super profunda, intensa, nos nossos cursos completos online ou no presencial. Tá? Eu quero que quem já fez o curso comigo complemente a frase. 1, 2, 3 e manda um comentário para mim. Quem completa a frase? Vamos ver se já chegou. Eu quero saber. 1, 2, 3 e... Eu já vou falar sobre o corpo da cliente e a cabeça, tá? Vamos ver quem que já foi minha aluna que está assistindo. Confere. Maravilha! Confere. 1, 2, 3 e... Confere. O que significa isso? Vamos ver aqui na sequência, tá? Encontra a sombra, rente ao dedo. Tá? Pronto. Um bom cortador tem um hábito, uma boa cortadora tem um hábito, que é conferir o que está fazendo, certo? Então, se cortei, neste caso, horizontalmente, vou fazer uma conferência dividindo na vertical, mas sempre buscando o mesmo ângulo de projeção, certo? Vamos buscar a parte escura lá, isso, baixar isso aqui. Ou seja, eu vou buscar exatamente 45. Qualquer imperfeição, o que um bom cortador faz? Ele vai lá e ajusta. Paulo, mas eu encontrei uma ponta, o que eu faço? Eu sou ruim? Não, você é perfeito e é justamente a conferência que faz você ser bom. Tá? Compreender que às vezes na conferência algum fio pode ter ficado para trás, a inclinação pode estar equivocada, pode estar subindo, pode estar baixando. Tu precisa conferir sempre, sempre. Por quê?
Porque algo que está sendo iniciado, tá? Algo que está sendo iniciado, e ele tem um equívoco, talvez. Vamos buscar o fundo escuro, olha lá, tá? Se está correto, se cumprimente e siga. Se ele está muito baixo no ângulo ou ele está subindo, opa, corrige. Só que o que muitas pessoas fazem é subir toda uma parte de trás do corte, ou os dois lados juntos, e no final ir lá e dar uma olhadinha. Se tem meio centímetro de diferença, tu tem que começar tudo de novo desde baixo. Ou se não, começa tesoura de dente, tesoura de dente. Quando vê, perdeu-se a estrutura e a ideia inicial do corte. Tu corrige, não digo que tu não corrige, mas perde-se tempo, energia, se desgasta. Então sempre vamos fazer conferências, tá? As conferências nos cantos para ver a simetria dos dois lados e a conferência no cross-check, onde buscamos exatamente, através de uma checagem por cruzamento. E buscamos isso que vocês estão vendo, tá? Como a aula é de graduação, quem está assistindo vai printar essa tela para mim e depois vai compartilhar, marcando a minha pessoa, para que eu possa também compartilhar lá nos meus stories. Olha lá, é isso que nós buscamos. Graduação. Graduação é isso, ó, expansão e uma geometria bem construída, certo? O que eu preciso? Paulo, construir bem vai fazer o cabelo ficar perfeito. Bom, se ficasse perfeito, eu ficaria tão feliz. A construção excelente, geométrica, ela é uma obrigação, tá? Mas a cabeça das pessoas é completamente diferente de uma cabeça de boneca. Se eu, Paulo, só falasse para vocês, veja, o pessoal tá certo, tá perfeito no curso, eu seria mentiroso, porque a vida não é assim. A vida não é de um cabelo igual dos dois lados. Não é. A vida é clientes com rodamuinhos. De um lado, de outro, curvaturas, formatos de crânios diferentes, lados diferentes, tendões, gorduras, dobras, postura. Essa é a vida real. Por isso que o meu trabalho é fundamentado em sempre. Primeiro, entender como é feito, fazer bem feito e depois ensinar como fazer aquilo encaixar. Entender? Encaixar. Quem é aluna da minha turma do curso online sabe que nos cortes bônus, onde coloco as minhas clientes como modelos, mostro o meu trabalho nu e cru, sem esconder nada. E alguns cabelos são extremamente complexos, pesados, marcam com muita facilidade. E mesmo em uma geometria perfeita, ao secar, ele não se encaixa. Só que como que se faz o encaixe? Bom, aí assim, técnicas que as nossas turmas colocam em prática para resolver as suas questões, com consciência, entendendo como fazer, em que fase do corte estão, em que fase da textura estão, mantendo a calma e executando todos os movimentos durante o corte, sem calma, calma, tudo dá certo. Se eu entendo qual a função, qual informação eu vou buscar, mas primeiro ela tem que estar lá, abaixada. Tu tem que ir nos aplicativos, baixar e ir lá dentro da sua mente. E na hora certa tu abre e funciona. Mas se não está lá, não tem onde buscar. Então é isso que a gente faz. Vamos seguir. Muito bem. Divisão. Esta parte é uma parte complexa. Veja, por quê? Porque ela começa a ficar maior do que a porção dos meus dedos. Então, simplesmente pegue uma porção do tamanho dos teus dedos e trabalhe ela e depois a porção lateral. Tá?
tá? Sempre trabalhando dentição fina, boa movimentação, encontrando a coisa mais rica do planeta Terra de um cortador, chamado mecha guia. Veja como quem posiciona. Eu fiz uma brincadeira, uma comparação antes do cabelo, do pente, aliás, com o ferro de passar roupa. Tá? Na verdade, não com o ferro, porque o ferro está mais para tesoura. Tá? Mas falei que se eu pentear mal, frouxo, mal distribuído e cortar, é como se eu colocasse a minha roupa em cima de uma tábua de passar, mal colocada, amarrotada, e sobre ela passasse o ferro. Eu darei culpa ao ferro, mas nossa, tá, meu Deus, não sei. O que aconteceu? Eu posicionei mal a roupa que ia ser passada. Se eu posiciono mal o cabelo, frouxo, sem limpeza, e não falo que isso tem que ser... Não, é muito pelo contrário. Firmeza com delicadeza. Delicadeza para girar o pente, firmeza não tem nada a ver com força excessiva. Firmeza é outra coisa. Agora, se eu for cortar um Chanel assim, também não vai dar certo. Mas se eu for assim também, não vai dar certo. Precisa controle, motricidade, alternância de movimento do pente, bom posicionamento, leveza, variação dos movimentos de tesoura, certo? Aqui posição 1, que a gente já conhece, o gordinho do dedo. Aqui a posição a mais complexa, posição 5. Mas sempre vai começar a me entregar um resultado e um controle bacana, certo? Vou fazer mais uma divisão aqui. Pego a referência. Paulo, não estou enxergando a mecha guia. Fica melhor. Pedacinho. Nossa, coisa linda de ver isso aqui. Meu Deus, a mecha guia é um espetáculo, né? É, coisa linda. E aqui vem. Corto até a metade do dedo somente. Posso sair para dividir, mas volto dependendo da figura do Chanel que tu queres, né? É um Chanel triangular, tem uma posição de corpo, uma posição de mãos e do pente. É um Chanel representado pelo quadrado, pela horizontalidade, isso é outra questão, tá? É um Chanel, uma graduação circular, é outra questão ainda, tá? Então tudo isso a gente passa hoje aqui, dicas, a forma como nós temos que evitar, entender que a relação pente, fio de cima, fio de baixo, e já demos mais 3 passos, certo? Demos mais 3 passos, e o que uma boa cortadora faz? Uma boa cortadora, uma cortadora de excelência, vai sempre conferir, tá? Na divisão oposta ao que foi cortada. Faremos um fundo escuro, olha lá, tá? Pronto, certo? Vem aqui e distribui no lugar certo. Se tu vier e fizer isso aqui, ó, e posiciona o dedo dessa forma, meu Deus, Paulo, tem uma ponta muito longa. Eu já vi gente fazer isso. Tchof! Divisão oposta, construída na horizontal, confere na vertical, segurando o pente do jeito correto. E busque a limpeza do movimento. Olha lá. Tá? Mais uma conferência. Sempre na mesma posição e direção que o cabelo foi cortado. Tá? Estamos fazendo ao vivo, pode ter imperfeições. Olha lá. Clack. Tá? Bem construído. Nós começamos a repetir o corte que a nossa cliente tinha. Não tem perímetro, isso é outra questão. Não tem textura, isso é outra questão. Não tem as dicas valiosas, riquíssimas que a minha turma tem. Alguns segredos eu conto. Todos? Então, quem é da minha turma aí que eu quero saber agora? Quem é da minha turma? Manda um alô, um coração aqui numa mensagem. Que eu tô reconhecendo agora o nome de algumas pessoas. Eu quero saber quem está comigo ao vivo.
Então vocês percebem o seguinte. Nós vimos, desde o início, um pouco aqui no quadro. Tá? O entendimento da técnica, comportamento, as figuras lá do nosso quadro também. Trabalhamos nas fitas e já vou responder sobre a postura, tá? A postura da cliente. Trabalhamos nas fitas, construindo, e depois fizemos um exercício de graduação. Bom, graduação cabelo Chanel, mas se ela quer mais longo, bom, tudo é fácil. As coisas podem ser fáceis, e quando nós trabalhamos juntos, mas dedicados, por isso que eu estimulo os meus alunos, falo assim, eu estou lá para vocês. Eu estou lá disponível todos os dias, né? Durante um ano para quem faz o curso online e depois por mais um ano para quem renova o curso ou quantas vezes quiser renovar, porque sempre tem, a gente vai estar sempre dando suporte. Todo mundo que está me assistindo, eu creio tem o desejo de realizar cortes de cabelo e entregar resultados únicos e exclusivos para suas clientes, certo? Não significa que acertamos sempre. Não significa. Mas nós temos que trabalhar para acertar. Eu aprendi uma vez com um dos meus melhores amigos que a vida... Opa! Oi! Vocês vão entender porque isso balançou. A energia é incrível aqui. Olha eu me enroscando nos fios. Vou contar para vocês. Aqui. Eu aprendi isso, que vou desenhar aqui, com um dos meus melhores amigos. Infelizmente falecido. Infelizmente falecido. Um dos maiores mestres, amigos de profissão que eu já tenho, chamado Fábio Arnold. Esse meu grande amigo, que infelizmente já não está entre nós neste plano. Dentre várias coisas que compartilhávamos, sempre tínhamos um objetivo, que era a pessoa que está no curso, ela tem que sair, ela tem que compreender. Não é eu saber, é como eu transmito, a forma como transmitimos as questões. Compartilhávamos de muitas coisas, uma amizade muito bacana. E ele, em certa hora, ele me fez um desenho, desta forma. Isso para muitos de vocês, vamos imaginar, seja um alvo, né? E ele falava assim, Paulo, quando a gente atende alguém, e falava isso nos cursos também, quando tu é um educador e tu vai fazer uma modelo, tu tem que compreender ao máximo, mas saber que tu tens que acertar no alvo. Mas nossa, o alvo é a satisfação máxima? Não, o alvo é algo que tem essa estrutura. Isto aqui chama-se mosca. Acertar na mosca, tá? É um tiro perfeito. Acertar na mosca é possível em um corte de cabelo. Mas minimamente, num primeiro contato, numa criação de cor, de corte, enfim do que for, tu tens que acertar no alvo. Em algum lugar do alvo. Tu não pode atirar e acertar fora do alvo. A cliente pedindo um cabelo e tu entregando outro. Ela pedindo um corte e tu entregando outro. Acertar na mosca é uma construção. É possível na primeira vez? Sim. Mas quando tu quer ter a cliente para sempre, faz anotações, entende de fórmulas de química, controla as tuas misturas, não faz tudo no olho. Quando tu corta baseado em método, em técnica também, e personaliza baseado na tua assinatura, mas também que entrega a coisa com fundamento, tu pode, em algum atendimento, acertar aqui. Veja, eu não acertei na mosca, mas eu acertei no alvo. Se entendi o que fiz
eu consigo, a cada visita da cliente, aproximar o meu resultado até acertar na mosca. Isso às vezes pode acontecer no primeiro atendimento, mas também pode acontecer no segundo ou terceiro, quando tu honestamente faz um projeto para a cliente, em conhecer ela, em conhecer o resultado do cabelo, em permitir que ela volte com liberdade para ajustar algumas questões quando tu não a conhece e ela vem buscar uma transformação. Seja honesto, dê liberdade. Claro que eu brinco com algumas clientes assim, não é liberdade, ali 4 meses, Paulo, vim aqui, não. Mas a gente precisa, às vezes na primeira semana, compreender, ensinar a cliente, dar essa oportunidade para ela. É possível acertar na mosca, sim. Mas sempre com qualidade e minimamente acerte no alvo. Um corte de cabelo tem que acertar no alvo. E depois tu oferta e se disponibiliza para a cliente, para conduzir o teu trabalho, a tua arte, até a mosca. Olha lá ela, a mosca. Agora, às vezes a pessoa acerta aqui, espiritualmente, não sabe o que fez, um bom resultado. Na próxima, aqui. Porque não está fundamentado em nada. Nós temos que a cada atendimento aproximar da mosca. Então nós temos que sempre compreender. Antes alguém me perguntou sobre a postura durante o Chanel. Tá? Primeiro, tem muitas questões que elas são... jamais vou discutir se alguém fala, Paulo, é assim, é assado. Eu falei, se tu tens controle, tá bom. Mas vamos lá. Eu gosto, particularmente, em todas as minhas aulas, quando estamos conduzindo uma informação baseada em horizontalidade, verticalidade e a inclinação baixa, média ou alta, que a cabeça da cliente esteja reta. Veja. Para eu marcar horizontalidade e entender que se estou projetando a 45, é baseado num eixo espacial. Se essa cliente baixar a cabeça, que também é correto, tá? E vou chegar já para explicar para vocês. E eu marcar horizontalidade, tá? A horizontalidade aqui, e aqui achando que é 45, bom, quando ela voltar, eu vou descobrir que a angulação era baixa. Tá? Mas, Paulo, então tu não corta com a cabeça da cliente baixa? Sim, eu corto. Porque hoje eu tenho controle do espaço, mesmo que ela esteja com a cabeça baixa, eu marco o pente e tenho a percepção do ângulo em relação ao crânio. Só que como tenho que ser um educador responsável, como tenho pessoas que passam pelos meus cursos que não cortam tantos cabelos, e eu tenho que proteger a minha aluna. Então tudo que eu posso passar para proteger vocês, para que o resultado seja possível de ser construído com segurança, até tu adquirir a experiência. E experiência não significa displicência. Eu me equivoco quando sou displicente. Quando eu acho que sei. Experiência é mesmo uma cliente desta forma, tu conseguir projetar e construir um plano. Que seria o ideal aqui. Ter a percepção do eixo espacial de onde tu estás. Então, se trabalhamos com elevação entre zero, no caso, baixa, média ou alta, com a cabeça inclinada, se tu tens esse controle, show de bola. Nas minhas turmas, eu sempre oriento a cabeça reta, enquanto tu estás dominando essas informações, que são várias durante um corte de cabelo, certo? Então, espero ter ajudado um pouquinho vocês nessa noite, para que a gente consiga transmitir o máximo de informações possíveis para vocês.
Fizemos uma construção nesta live, onde a gente passou um pouquinho mais sobre a técnica de graduação, que expressa muito bem esses cabelos tão lindos como estão ali atrás. Olha que bacana, certo? Outra questão, na próxima quarta-feira, próxima live, tem um tema riquíssimo. Sabe qual é? Seu corte de cabelo ainda fica com marcas? Se ainda fica com marcas, de vez em quando você se depara com marcas, pesos, não perde a próxima live de quarta-feira à noite, 20h30. Este será o nosso tema. Ok, o cabelo está marcado. Como vamos solucionar isso? Conscientemente, sem depender, né, que a energia do bem esteja sempre do nosso lado, mas que ela seja um complemento e não a base para as coisas darem certo toda hora, assim, só na fé. Que a gente tenha energia boa, que a gente execute o trabalho com honestidade, porque toda energia flui para o acerto, pode ter certeza absoluta. Entregue o melhor para receber sempre o melhor. Ótima noite para vocês, muito obrigado pela companhia, espero vocês na quarta-feira, no nosso próximo encontro. Corte Sem Medo, seja uma referência em cortes de cabelo. Beijo enorme, pessoal.